Quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 até o 11. Eu leio na versão A Mensagem das Escrituras, o texto bastante conhecido do Sermão do Monte, Jesus falando sobre o que é viver a vida sob a ótica, sob a perspectiva do reino de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Amém? Amém. Eu acredito que um dos grandes dramas do ser humano, uma das grandes angústias do ser humano, não é morrer, porque a morte é uma verdade, nós vamos morrer, não tem como a gente fugir disso. A grande questão do ser humano é o medo de não viver, é passar pela existência e chegar no final da vida e descobrir que viveu em vão. Essa, na verdade, é a nossa grande angústia. O que nos dá falta de ar, o que deixa por vezes a gente com essa sensação de que os dias estão indo, é exatamente quando a gente para de alguma maneira, organizadamente ou desorganizadamente, para pensar: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Os dias estão passando, o relógio é cruel, já disse aquele meme da internet, né? Previsão do tempo, ele está passando. Essa é a previsão do tempo para todos nós, ele está passando. Cada dia é um dia menos, e a grande pergunta então é: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Como é que você está definindo os rumos da tua história? Se hoje a gente fosse dar um nome para a tua vida, como um livro ou como um filme, qual seria o nome do filme, qual seria o nome do livro? A despeito de tudo que já aconteceu com você, a responsabilidade do título desse livro é totalmente sua, porque nós precisamos ser protagonizadores, autores da nossa própria história. Eu gosto muito de um pensamento que é atribuído ao Jô Soares, que diz assim: dizem que antes de morrer sua vida inteira passa diante dos seus olhos, faça com que vale a pena assistir. Quem aqui foi da classe Cordeirinhos de Cristo da escola dominical? Levanta a mão. Tá bom. Vocês ouviram aquela conversa de que no juízo final vai ter um telão e vai passar todos os nossos pecados? Vocês cresceram ouvindo essa parada? Ouviram? Tá bom, já ouviram, eu também. E eu tenho um alívio na vida, porque meu nome é Vili, com V. Se for ordem alfabética, vocês não vão saber meus pecados, porque eu já vou saber todos de vocês, que eu estou no final da fila. Mas eu cresci com esse negócio, que um dia, no juízo final, nós vamos ter um telão assim, acho que bem maior que esse, e vai passar todas as nossas vaciladas. Vai demorar muito, né? Porque imagina quanta bobagem a gente já não fez na vida. Eu gosto mais da perspectiva do Jô Soares, acho um pouco mais poética. Vai passar um filme da nossa vida? Então vamos fazer valer a pena assistir. E essa é uma decisão que você precisa tomar hoje, não é amanhã e não foi ontem. Fazer a tua vida valer a pena é uma decisão que você toma nesse instante chamado agora, porque o nosso desafio é viver uma vida que vale a pena. É responder a grande pergunta, uma das grandes perguntas da humanidade, que é: qual o sentido da vida? Qual é o sentido da tua vida? E eu não sei se eu te frustro dizendo isso, mas eu acredito que a vida não tem sentido. A grande questão é qual sentido eu dou. Ou, se apropriando do pensamento do Nietzsche, a pergunta não é qual sentido, mas quantos, porque a vida é complexa, nós precisamos de muitos sentidos para dar para a nossa vida. O sentido da vida, a vida é um absurdo, não há sentido algum, mas eu e você, com as nossas histórias, com as nossas escolhas e com os nossos valores, é que damos sentido para os nossos dias. E quando nós falamos em sentido da vida, acredito que uma resposta que vem no nosso coração é felicidade. Qual o sentido da vida? Bom, todo mundo quer ser feliz. A gente pode
divagar um pouco sobre o que é felicidade. Por exemplo, amanhã, quem que vai ganhar amanhã, Otacílio? Fortaleza? Fortaleza. Eu vou ficar com Fortaleza, porque eu sou São Paulino. E o Rogério Ceni é técnico do Fortaleza, então eu estou com Fortaleza amanhã. Alegria é isso, felicidade não é igual para todo mundo, né? Amanhã vai ter um grupo feliz e vai ter um grupo triste. A gente pode pensar um pouco sobre o que é felicidade para um e para outro, mas o sentido da vida do ser humano é exatamente buscar coisas que trazem felicidade. As livrarias estão lotadas de livros falando sobre felicidade. Essa é a grande busca do ser humano, e Pascal falou que isso inclusive é o desejo inclusive dos suicidas. Fazer alguma coisa que traga felicidade, que complete esse vazio que existe dentro de nós, complete essa angústia de não permitir que a vida passe em vão. A questão então é que a gente precisa pensar o que é felicidade, pelo menos coletivamente. E eu gosto quando o rabino Harold Kushner diz que a busca pela felicidade é mais ou menos como você tentar caçar uma borboleta. Quanto mais você tenta pegar a borboleta, mais ela vai fugir de você. Se uma hora você guardar as tuas redes e for viver, pode ser que a felicidade pouse nos teus ombros. Ou seja, a gente não é feliz correndo atrás da felicidade. A gente é feliz indo atrás de uma vida com sentido. Por isso é tão significativo o tema de aniversário da Bethesda. A nossa religião é o amor. Porque de alguma maneira vocês estão expressando, nós estamos expressando o desejo de sermos felizes. É uma outra perspectiva de felicidade, mas é uma maneira de ser feliz. Jesus também fez propostas de felicidade. Jesus também fez propostas de caminhos para a gente viver e completar, de alguma maneira aliviar essa angústia que há dentro de nós do que é que nós estamos fazendo enquanto o tempo passa. Fez isso no Sermão da Montanha e fez isso em diversas parábolas, inclusive numa curta parábola que eu gosto demais e quero ler com você hoje à noite também. Jesus está contando uma série de parábolas e ele conta essa. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Jesus está aqui falando sobre sentido de vida, sobre felicidade e principalmente sobre o fato de se a sua vida cristã é um conjunto de ideias ou se os valores do reino estão de fato inseridos na tua vida. Imagina só a simplicidade da cena. Eu gosto demais dessa parábola porque a minha mãe era uma cozinheira e ela adorava fazer pão, e toda vez que eu leio essa parábola eu lembro dela, lembro da cozinha da minha casa, a pia cheia de farinha, casca de ovo, e ela mexendo a massa para fazer o pão. Jesus está dizendo, o reino de Deus é como essa mulher que está fazendo pão, o símbolo universal do alimento, o símbolo como Jesus mesmo se apresenta como o pão da vida. Ela está fazendo o pão, ela está trabalhando, ela está fazendo alguma coisa relevante que vai saciar a fome de alguém e de repente ela insere o fermento. E Jesus está dizendo, o reino de Deus é esse fermento. Só que o reino de Deus, como conjunto teórico, ele não faz absolutamente nada. O reino de Deus só faz sentido quando ele é inserido na massa. O reino de Deus tem teoria? Tem ideias? Tem pregação? Tem música? Tem, mas isso por si só é o fermento em cima da pia, e fermento em cima da pia, com o passar do tempo, ele simplesmente estraga. Ele só faz efeito quando ele é inserido na vida das pessoas. O reino de Deus só faz sentido, ele só tem relevância quando ele de fato deixa de ser uma teoria e ele entra na nossa vida. O nosso andar, o nosso pensar, ele é todo permeado pelos valores do reino de Deus. Então Jesus está dizendo, você quer de fato fazer com que a afirmação que a tua religião é o amor seja uma verdade? Aí vem a outra pergunta, os valores do reino de fato dirigem a tua vida? Você leva isso às últimas consequências? Ah, mas eu sei muito versículo de cor. Meu querido, saber versículo de cor diz respeito ao fato de que você tem memória boa, nada além disso. Não, mas ele canta muito bem. Cantar muito bem diz respeito ao fato de que você tem uma voz muito boa.
Não, mas ele fala muito bem, a oratória é muito boa. Isso diz respeito à tua oratória, que você fala bem em público. Até aí a gente ainda não chegou no fato do que é o reino de Deus alterando a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. Jesus, através de uma parábola tão simples, está dizendo: olha, você tem a ideia, você tem a teoria, mas você precisa inserir isso na tua vida, porque você pode saber todos os versículos de cor, enquanto você não colocar isso, você vai continuar sendo esse marido medíocre que você é. Enquanto você não inserir o fermento na massa, você vai continuar sendo esse filho indiferente que você é. Enquanto você não pegar o valor e colocar dentro do teu coração, você vai continuar sendo esse cidadão comum que você é. E Jesus está alertando para dizer: toma muito cuidado, insira o fermento quanto antes na massa. Mistura logo com essa farinha, porque senão a vida vai escorrer pelos dedos e uma hora você vai olhar para trás e dizer: o que é que eu fiz da minha vida? Sabe qual é um dos grandes problemas nossos? É que a gente planeja a quantidade dos nossos dias e a gente deveria se preocupar com a qualidade dos nossos dias. A gente pensa muito sobre quanto tempo que eu vou viver, e a nossa grande preocupação deveria ser como que eu vou viver a despeito do tempo que eu tenho pela frente. O que é que eu vou fazer com a minha vida? Não importando se eu tenho mais uma hora, um dia, 10 anos, 30 anos, não importa. O que é que eu quero fazer da minha vida? Quando nós expressamos verbalmente, visualmente, que a nossa religião é o amor, nós estamos dizendo que nós temos um sentido para viver e que nós queremos que a nossa igreja, que a nossa comunidade, ela não deixe o tempo escorrer com picuinhas, que ela não deixe o tempo escorrer com o discurso da maioria, que o tempo não vai passar se adequando e agradando plateias para que a igreja continue crescendo. Quando a gente diz que a nossa religião é o amor, nós estamos dizendo que nós estamos comprometidos a pegar os valores do reino de Deus, e quando ele está dizendo que é bem-aventurado chorar com os que choram, significa que a gente vai simplesmente chorar com os que choram, e de que a gente vai ter misericórdia daquele que está perdido, e levar isso às últimas consequências. Para quem? Para todas as pessoas que baterem naquela porta, nós vamos abrir e dizer: seja bem-vindo, porque a gente quer que você seja feliz. Porque é um espaço, que eu até brinquei com o Ricardo um dia, eu falei: cara, o problema da Bethesda foi o nome que vocês deram. Né? Podia ter chamado Espada, Leão, porque ficava um negócio mais agressivo. Agora foi chamar Bethesda, a Casa da Misericórdia. Se a gente chama a Casa da Misericórdia, significa que o Sermão do Monte tem que estar tatuado no nosso coração, e quem quiser vai entrar e dizer: seja bem-vindo, porque você é amado de Deus. Então Jesus pega o Sermão do Monte, Jesus pega uma parábola, e ele de repente fala para a gente o seguinte: pessoal, o tempo está passando, toma cuidado, como é que vocês vão viver? Porque o tempo é o único bem não renovável da nossa vida. Você pode ter amigos, perder amigos e fazer outros amigos. Você pode ter dinheiro, perder dinheiro e ganhar dinheiro de novo. Você pode ter um amor, perder o amor e ganhar outro amor. Mas o tempo, depois que ele passa, você nunca mais consegue retomar. Então nós precisamos muito colocar as nossas decisões para conversar com os valores do reino de Deus, urgentemente. Porque nas bem-aventuranças, Jesus deixa claro que felicidade acontece quando você conecta o seu coração com o coração de outras pessoas, especialmente com o coração de quem sofre. Ah, mas isso não faz o menor sentido. Não, mas Jesus não veio aqui para fazer sentido, Jesus veio aqui para gerar conflito. Jesus não veio aqui para organizar as coisas. Ele mesmo falou: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Por quê? Porque vocês estão acomodados, e zona de conforto é um lugar onde a gente morre. Jesus vem tirar a gente da zona de conforto para dizer: você quer ser feliz? Então chore. Mas Senhor, isso não faz o menor sentido. Sim, existe uma felicidade real e verdadeira que só experimenta aquele que chora. Aquele que vive de sorrisos plásticos, na verdade, nunca vai saber ao fundo o que é ser feliz.
Existe um tipo de felicidade que está escondido na empatia. Empatia é a minha capacidade de ajudar aquele que está sofrendo. Empatia é uma disposição do ser humano em conectar o coração dele ao coração dos outros. Então Jesus no Sermão do Monte faz mais uma vez, ou começa fazendo e faz isso muitas outras vezes, o contraponto. O reino de Deus é o reino do contraponto. E em várias histórias, fica claro que Jesus veio para ser o contraponto, ou seja, a Betesda tem que ser o contraponto. A Betesda tem que ser o contudo. Sabe o que é um contudo? É uma conjunção adversativa, é aquilo que a gente vem falando, mas... A Betesda tem que ser esse mas, esse contraponto. Olha, está todo mundo falando isso, isso e aquilo, mas nós somos o contraponto de Deus, porque Jesus veio para ser um contraponto. Você lembra quando chegaram para Jesus com aquela mulher que foi pega em adultério? Chegaram com o dogma debaixo do braço, com a Bíblia debaixo do braço, com a lei debaixo do braço, dizendo: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que é que Jesus faz? Respeita a lei, respeita o dogma, diz sim, agrada a plateia? Não, Jesus coloca um contraponto, dizendo: pessoal, se vocês seguirem essa regra mesmo, vai faltar pedra. Se vocês levarem a lei mesmo às últimas consequências, eu não sei quem é que vai ser o último a jogar pedra. Mulher, onde é que estão os teus acusadores? Cadê? Com uma pequena frase, Jesus insere na vida dela e deles que as pessoas não são definidas pelos seus erros, as pessoas são definidas por aquilo que elas são, e o que elas são, homens e mulheres amadas pelo Senhor, a despeito daquilo que fizeram, ou a despeito daquilo que vão fazer, porque nele nós temos e sempre teremos vida e vida em abundância. Jesus está afirmando que existe uma felicidade no choro, Jesus está afirmando que existe uma felicidade na fome de justiça, Jesus está afirmando que existe uma felicidade para aqueles que lutam pela paz. E você só pode lutar pela paz, ser misericordioso, ser humilde, se você estiver vivendo com alguém. Nas bem-aventuranças e nos 10 mandamentos, se você gosta do Antigo Testamento, tudo diz respeito ao teu relacionamento com o outro, nunca é sozinho. Porque o reino de Deus não é sozinho, o reino de Deus é, por pressuposto, um reino de pessoas. Eu sou muito humilde. Onde é que você mora? Numa ilha. Então você não é humilde. Porque a tua humildade só se revela quando você vive com outra pessoa. Para ser misericordioso, você tem que viver com outras pessoas. Ou seja, eu e você precisamos, mesmo que estejamos exaustos, sairmos da nossa zona de conforto e irmos para a nossa zona de conflito, porque nessa zona de conflito está inclusive a salvação da nossa falta de sentido na vida. Sabe o que é a zona de conforto? É o lugar onde a gente se acostumou a justificar o porquê a gente não muda de vida. Zona de conforto é o lugar onde a gente pega as mesmas doutrinas de sempre e fica falando: não, mas é assim, assim, assado, não, mas é assim, então está confortável para você se esconder atrás das doutrinas que você aprendeu há 30 anos. E Jesus falou: eu porém vos digo, e nos continua desafiando a continuar dizendo: eu porém vos digo. Então, se as pessoas são maltratadas por suas escolhas e por seus erros, nós da Betesda vamos dizer: nós porém dizemos: seja bem-vindo em nosso meio. Dá trabalho? Dá muito trabalho, mas também dá muita alegria, porque tudo que dá muito trabalho geralmente dá alegria. Qual foi a última vez que você fez algo para alguém? Eu não posso porque eu estou sofrendo muito. Conselhozinho básico de terapia. Sempre que você estiver sofrendo, procure alguém que está sofrendo também para você ajudar ela. Mas sofrimento mais sofrimento não gera mais sofrimento? Não, sofrimento mais sofrimento gera consolo. Sofrimento mais sofrimento gera ideias para a gente superar o sofrimento. Sofrimento mais sofrimento gera duas pessoas fortalecidas para encontrar outros caminhos, para viver uma vida diferente.
Qual foi a última vez que você fez algo para alguém? Você precisa responder isso antes de colocar essa camiseta no peito. Qual foi a última vez que você colocou a sua vida à disposição do mundo que você vive? Porque o mundo não é o lugar que nós odiamos, o mundo é o lugar que nós servimos. O mundo não é um lugar lá que nós estamos em guerra, não, o mundo é aqui, Bethesda é o mundo, e é o lugar que nós servimos. É o lugar onde nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. É aqui, nós precisamos amar. E amar significa pensar, qual foi a última vez que eu fiz algo para alguém, que não simplesmente ficar olhando para o meu umbigo para resolver as minhas questões, inclusive as minhas futilidades. Quando a gente se dispõe a de fato responder qual é o sentido da vida, a gente vai ter que ficar de frente com algumas coisas que estão dentro de nós e que são destruidoras, e a gente precisa jogar isso fora. A vida cristã é uma vida de verbos, e verbos são ações. E o problema é que a gente sempre arranja uma desculpa para começar a fazer alguma coisa para o mundo em que nós vivemos amanhã. Já percebeu a nossa capacidade de arranjar argumento para não começar hoje? É o palavrão que está na moda, né? Procrastinação. Vão emagrecer? Vamos, mas não sábado à noite, vamos começar segunda. Vamos começar a ler a Bíblia? Vamos, mas hoje o Vili já leu aqui, já lemos junto, vamos começar semana que vem. Vamos perdoar? Vamos, mas espera aí que eu preciso me preparar. E tudo a gente vai deixar para amanhã. E sabe qual é um dos grandes problemas da procrastinação, tanto pessoal como de uma igreja? É que a gente deixa para amanhã, e a grande pergunta é, quem garante que você tem amanhã? O Legião cantou que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Já pensou que arrogância é nossa? Quando é que a gente vai se posicionar e começar a fazer diferença no mundo? Não, peraí, vamos organizar aqui, quem sabe o ano que vem? Quem garante que a gente tem o ano que vem? Quem garante que a gente está vivo segunda-feira? Não, as coisas que nós precisamos fazer, que nós podemos fazer, a gente precisa começar a fazer hoje. É agora. Você pode começar a ser um filho diferente e mudar o mundo da tua mãe, não é semana que vem não, é hoje. Inclusive acabando esse culto, ligando para ela e falando, mãe, perdoe a minha mediocridade com você nesses últimos anos. Me perdoe porque agora eu entendi o que de fato é ser salvo. Não é levantar a mão e deixar de ir para o inferno metafísico. Não, ser salvo é não permitir que a sua vida, minha mãe, seja um inferno, porque é o que eu estou fazendo com você hoje. Me perdoe. Perdão é um princípio do reino de Deus. Quando é que a gente precisa para fazer isso? Ou qual estrutura a gente precisa disso? Não, a gente precisa de vergonha na cara, e a gente pode fazer isso nessa noite que se chama hoje. O que eu e você precisamos? Nós precisamos ter praxis. Praxis é um conhecimento, teoria, que gera uma transformação e que me leva em direção ao próximo. Então tem que ter teoria? Tem que ter. Mas tem que ter praxis. É o desdobramento. Praxis é o desdobramento de uma existência egoísta em uma existência conectada com o próximo. É quando eu me movo em direção às pessoas. É quando eu abro meu coração para outras pessoas. É quando eu deixo de viver para simplesmente saciar os meus desejos e começo a viver para que o mundo seja um lugar um pouco melhor. Vai dar trabalho? Vai. Vai dar muito trabalho. Hoje seria melhor ficar na tua zona de conforto, assistindo o Faustão no domingo à tarde? Talvez seria mais fácil. Mas, meu querido, daqui 20 anos você vai olhar para trás e você não vai ter história para contar. Mas aqueles que descruzaram os braços e se posicionaram no mundo para ser esperança, mas não esperança do verbo esperar, esperança do verbo esperançar, como nos ensinou Paulo Freire. Sabe qual é a diferença do verbo esperar para o esperançar? É que quem tem esperança do verbo esperar, cruza os braços e espera. Quem tem esperança do verbo esperançar, dá a mão descruza os braços, dá as mãos para os outros, abraça novas ideias, e esses são sal da terra e luz do mundo. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz assim:
Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não te aconselharia o cristianismo. Se você está procurando alguma coisa para você cruzar os braços, não fique aqui. Porque aqui nós queremos pessoas incomodadas, inconformadas, com fome e sede de justiça, e acreditando que de fato a única maneira de religar o ser humano a Deus é o amor. Existem muitas comunidades por aí propondo o medo, a culpa, a condenação para as pessoas se aproximarem a Deus. Elas estão se aproximando a um Deus, mas ao Deus Pai de Jesus Cristo, revelado na parábola do filho pródigo. A única maneira de chegarmos a Ele é através do amor. Uma vez escrevi alguma coisa numa das redes sociais, aí uma pessoa falou assim: toma muito cuidado, viu, porque a mão de Deus vai pesar sobre a tua vida. Aí eu respondi: tomara que a mão de Deus pese na minha vida, e não uma vez, todas, porque dele, do Pai das luzes, só vem amor, e eu vou ser batizado pelo amor de Deus. E a gente vai fazer grandes mudanças seguindo as bem-aventuranças? Acho que não. E também acho que essa não deve ser a nossa preocupação. Porque a vida não é definida nas nossas grandes mudanças, a vida é definida exatamente nas nossas pequenas mudanças. Você não passou a ser uma pessoa diferente da noite para o dia, você passou a ser uma pessoa diferente porque você foi... Obrigado, querido. Porque você foi fazendo pequenas mudanças. Ninguém emagrece da noite para o dia. Mas se você fizer pequenas mudanças, daqui a um ano você vai ter um corpo diferente. Nós vamos fazer muitas mudanças? Não. Mas o que eu sei é o seguinte: se você só colocar 2 navios, 2 barcos, saindo na mesma hora, do mesmo porto, no mesmo instante, com a mesma rota de navegação, mas um pouquinho antes do navio sair, em um deles você vai lá e muda o GPS em 5 graus. Eles vão navegar um tempão, um ao lado do outro. Mas depois de 1 mês em alto mar, o destino desses 2 navios é absolutamente distinto. A gente tem que fazer grandes mudanças no nosso mundo? Não, a gente tem que mudar um pouquinho a rota do navio, e uma hora a gente vai parar em outro lugar. E isso nos coloca no jogo, porque esse negócio de fazer grandes coisas é uma maneira, inclusive, da gente justificar as nossas omissões. Era tão difícil, era tão grande, é tanto dinheiro que a gente nem consegue. Não, o reino de Deus não é tanto dinheiro, o reino de Deus é como uma mulher que está fazendo pão. Jesus, quando vai explicar o que é o reino de Deus e a nossa religião, ele não usou palácio, castelo, poder, autoridade. O que ele usou? É a rede de pescador, um filho que vai embora, uma semente que cai no caminho e uma mulher fazendo pão. O reino de Deus é fácil? Não, o reino de Deus é simples. Isso significa que todos nós temos a possibilidade de sermos misericordiosos, temos fome e sede de justiça e vivemos de modo que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós precisamos muito acreditar na força dos pequenos gestos. E para isso eu quero ler uma história com você, que li lá em São Paulo, e espero que a nossa amizade continue a mesma. Uma história que está no livro do Brian McLaren. A história é assim: meu amigo Tony Campolo se encontrava em um local que tinha um fuso horário bem diferente e não conseguia dormir. Então, bem depois da meia-noite, saiu perambulando até chegar numa confeitaria. Algumas prostitutas locais também ali entraram no meio da madrugada, depois de suas atividades habituais. Lá ele não pôde evitar de ouvir uma conversa entre 2 delas. Uma, chamada Agnes, disse à outra: sabe de uma coisa? Amanhã é meu aniversário. Vou fazer 39 anos. Sua amiga respondeu rispidamente: e o que você espera de mim? Uma festa de aniversário? É isso? Quer que eu arrume um bolo e cante parabéns para você? Agnes respondeu: para com isso, por que tem que ser assim tão má comigo? Por que tem que me botar para baixo? Só estou dizendo que é meu aniversário e não quero nada de você. Quer dizer, por que eu teria uma festa de aniversário?
Nunca tive uma em toda a minha vida, por que uma logo agora? Quando saíram, Tony perguntou ao proprietário da confeitaria se Agnes ia lá todas as noites. E quando ele disse que sim, o convidou a participar de uma conspiração para organizar uma festa surpresa. Até a esposa do proprietário se envolveu. Juntos arrumaram um bolo, velas de aniversário e decoração para que festejassem com Agnes, que para Tony não passava de uma completa estranha. Na noite seguinte, quando ela entrou, todos gritaram, surpresa! E Agnes não podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Os fregueses da confeitaria cantaram e ela começou a chorar tanto que mal conseguiu soprar as velas. Quando chegou a hora de cortar o bolo, Agnes perguntou se não se importariam de cortá-lo para que pudesse levar para casa, apenas para saborear daquele momento mágico por mais alguns instantes. Tony conduziu os convidados em um momento de oração por Agnes, e o proprietário da loja disse que não fazia a menor ideia de que Tony era um pregador, e então perguntou a Tony de que tipo de igreja ele era. Tony respondeu que era de uma igreja em que se dão festas de aniversários para prostitutas às 3h30 da madrugada. A gente precisa acreditar na força dos pequenos gestos e saber que a gente não vai mudar o mundo inteiro, mas com um pequeno gesto a gente pode mudar o mundo inteiro de uma pessoa. É assim que a gente começa a ter propriedade para dizer: a nossa religião é o amor. Nós podemos ser essa comunidade de portas abertas. Nós podemos ser a comunidade que sabe incluir pessoas com deficiência. Nós podemos ser a comunidade que acolhe o homossexual que foi abandonado pela família. Nós podemos ser a comunidade que vê as mulheres que criaram seus filhos sozinhas, não como famílias disfuncionais, mas como mulheres das quais o mundo não é digno. Nós podemos ser essa comunidade que mantém as portas abertas para que todas as pessoas que entrarem por aqui não sejam tratadas nem como diferentes, nem como disfuncionais, mas como filhos e filhas queridas do Senhor. Essa decisão é minha, essa decisão é sua. Porque a decisão individual aqui de cada um que vai fazer a Bethesda coletivamente ser de fato o espaço da restauração e da cura. Existe uma frase, com ela eu encerro, do Mark Twain, que diz assim: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobriu o porquê. E eu faria uma pequena correção nessa frase. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você decidiu por quê. Porque a vida é decisão. A vida é uma decisão. A gente pode ser a comunidade que faz aquilo que está todo mundo fazendo, ou a gente pode ser a comunidade do contudo. A gente pode ser a comunidade que está dizendo: Senhor, nós vamos trilhar outro caminho, porque a gente quer manter as portas abertas para receber aqueles que ninguém quer. Quando nós fazemos assim, e porque fazemos assim, nós passamos a ser sal da terra e luz do mundo, e as pessoas passam a ver as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Fique em pé, eu quero orar com você.